Hello. Deixa eu ver se eu consigo colocar um filtro aqui. Bom, esse. Vamos ver esse aqui. Hello, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Quero que vocês falem para mim se vocês estão me ouvindo, porque eu estou com o microfone aqui de lapela para ficar ainda melhor o som para vocês. Quem está ouvindo, fala oi aí. Isso. Fala para mim, gente, vocês estão ouvindo? Se o microfone está funcionando bem, porque hoje eu vim aqui porque essa live vai mudar a vida de vocês completamente. Vai mudar a forma que vocês encaram o inglês e a forma como vocês falam o inglês. Tá bom? Vou deixar aqui, jogar para as pessoas, convidar aí, já compartilha essa live com os teus amigos, com os teus colegas, aquela pessoa da tua vida que precisa falar inglês, mas não tem noção de como fazer, se sentir inseguro, já perdeu o trabalho, já deixou de ganhar dinheiro, já deixou de viajar, sempre com esse quase um encosto, né? O empecilho aí de não conseguir falar inglês. Vamos lá, vai compartilhando, gente. Só compartilha, dá coraçãozinho aqui para o Instagram entender a relevância dessa live e mandar os conteúdos para vocês. Tá bom? Acho que eu tô até meio enferrujada, que faz tempo aí que eu não apareço. Faz tempo aqui que eu não venho fazer live. Desistir de vocês? Claro que não, gente. Óbvio que não. Mas muita coisa, né? Vamos lá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar a falar então um pouquinho sobre a insegurança de falar inglês. Quem se sente inseguro para falar inglês às vezes? Hands up. Fala aí, levanta a mão, deixa eu ver. Quem se sente inseguro? Quem já deu aquela travada assim na hora? Quem já deixou de falar com alguém? Já deixou de ir numa entrevista de emprego porque achou que não era capaz? Tem alguém aí nessa situação ou só comigo que aconteceu? Quero saber, a gente vai me contando, tá? Então, a gente vai hoje falar sobre a insegurança de falar inglês para você conseguir ter a oportunidade de superar isso e também de conseguir fazer as coisas que você sempre quis na tua vida, como a entrevista de emprego, como conseguir ganhar dinheiro, conseguir realizar o teu sonho de ser fluente em inglês. Porque muitas vezes você já estudou, você tem um repertório, mas sempre fica com aquela insegurança, aquele medo de errar, medo de ser mal compreendido. E eu não posso deixar de começar essa live sem falar para vocês que eu sei dessa dor, eu conheço essa dor, gente. Por quê? Porque era assim comigo. Vocês que me acompanham há bastante tempo já sabem que eu sempre falo aqui que eu, Carol, demorei 15 anos para falar inglês. Eu demorei 15 anos para conseguir falar inglês. E por que eu demorei tanto? Era porque eu não estudava? Era porque eu não me esforçava? Claro que não, gente. Tinha feito até faculdade de letras, graduação em letras, mestrado, doutorado em inglês, tudo na área, né? Tudo casado na área. Tentei os cursos aí famosos de métodos tradicionais, que eu sei que muitos de vocês participam, muitos de vocês pagaram caríssimo nas matrículas, também eu, mas nada disso resolvia. E eu nunca encontrei um suporte, uma pessoa, alguém que realmente me desse a luz, me desse a visão de falar o porquê que eu não conseguia falar inglês. Não tinha isso. Então eu me sentia culpada, eu me sentia burra. Vamos ver se o Instagram derruba minha live, porque eu falei a palavra burra. Eu sentia que eu não era capaz. Eu realmente sentia isso e deixei de fazer um monte de coisa legal e um monte de coisa que ia mudar a minha vida por conta desse empecilho aí. Você que tem a situação parecida, levanta a mão, vai me mandando um direct, compartilha essa live, gente, só compartilha. Manda pro teu amigo que travou no inglês, que assim, não consegue, que já tem há muitos anos, não consegue. Manda para esse teu amigo. Vamos lá, pessoal chegando aqui. Então, o que aconteceu? De onde vem esse sentimento de insegurança? A gente só pode resolver uma coisa se a gente entender muito bem o que é. O problema é o curso que você fez? Não é o curso que você fez. O problema é o estudo que você não conseguiu fazer todos os dias, 2 horas por dia? Claro que não. Por que tanto? Porque o conhecimento, o aprendizado, gente, ele não é linear, não é uma linha reta. Não é isso daqui que é reto, que a gente todos os dias vai aprender um pouquinho assim e chegar no resultado final.
Não, um dia você aprende assim, outro dia você aprende assim, outro dia assim. Tem os buracos, tem tudo isso até mesmo a nível de aprendizado. E é super normal. Então, o problema não é a tua falta de esforço. O problema é o medo que está lá dentro da sua mente, o medo interno que você tem de errar, o medo que você tem, desculpa, gente, de ser julgado, o medo que muitas vezes você tem daquele teu colega rir. Sou chique, tô de canudo, gente. Tô de canudo para não borrar o batom, né? Aquele medo que você tem do teu coleguinha rir de você porque ele já riu. Isso é o que eu mais ouço dos alunos, isso é o que eu mais ouço aí dos mentorados da mentoria Powerful, que são os mentorados do meu programa de fala rápida de inglês. Então, eles relatam sempre a mesma coisa. Então, eu tenho essa experiência aqui para trazer para vocês. Muitos alunos, muitos mentorados que moram nos Estados Unidos, que moram nos países de língua inglesa, sempre falam: olha, teacher, tentei falar inglês. Fui lá, cheguei lá, fui morar, fui falar inglês e o que aconteceu? O meu coleguinha era rir de mim. Ele falou: não, que eu tô falando errado. Porque eu fui falar like, que é gostar em inglês, falei like. Aí ele ficou me corrigindo e rindo, falando que estava errado o jeito que eu estava falando. Aí o que aconteceu? Eu parei de falar, porque eu não sei, já estudei tanto, já tentei tanto. Ou então, o meu marido, olha que eu ouço das mentoradas, gente. Como eu já ouço isso das mentoradas. O meu marido, ele ri quando eu tento falar inglês. Quando eu tento me apresentar, falar, olha, my name is, por exemplo, Janaína, I live in. Ele ri de mim falando que eu pareço um robô, tá robótico. Ele fala que eu falo feio, ele diz que eu não sou capaz. Tem alguém de vocês aí que já se identifica com isso? Tem alguém de vocês? Se tiver, já coloca aqui, que eu quero saber. Então, as pessoas falam muito isso, e eu vou falar uma coisa: na sua grande maioria são brasileiros que fazem isso com outros brasileiros. Não são, gente, não são os native speakers, não são os nativos. Porque os nativos acham bonitinho a gente falando inglês. Eles falam assim: ah, you speak English, ah, that's so cute. Eles falam isso porque eles acham bonitinho a gente com o nosso sotaque falando inglês. Eu nunca vi alguém relatar para mim, na minha mentoria, que algum gringo, com algum americano, com algum inglês, teve preconceito com a pessoa. Esse preconceito, esse julgamento vem de outros brasileiros, não vem dos nativos. E aí a pessoa vai travando. Então a insegurança vem também desse julgamento que você recebe, vem desse medo que você tem de passar vergonha, de ser criticado, de não ser igual a todo mundo. Tudo isso está aqui na nossa mente, no nosso inconsciente. O nosso inconsciente. Então, o problema, eu quero que você tire da sua cabeça. Não é que você não estudou, não é que você tem dificuldade. O problema são sempre os julgamentos. Porque como você vai saber que não tem dificuldade? Se você fala português, você fala qualquer outra língua. Porque o cérebro, ele nunca vai separar. Olha, é a capacidade linguística de falar português e a capacidade não linguística de não falar inglês. Não existe isso, gente. O aparelho aqui é um só. Então, se você consegue falar português, você aprende qualquer outra língua. Especialmente inglês, que é super fácil. O problema é a insegurança. Então, vamos acabar com essa insegurança? Vamos falar sobre ela para você ter bastante consciência do que é essa insegurança e como você pode resolver? E aí, outra coisa que é insegurança, está aqui com uma colinha, né? Eu sei que vocês estão vendo que eu estou aqui com uma colinha. Outro problema da insegurança é o medo também de errar lá na frente da pessoa. Você tem medo de falar pronúncia errada. Ai, como eu escuto isso dos mentorados. Teacher, eu tenho medo de falar pronúncia errada. Eu não sei pronunciar a palavra. Eu não sei. Ela vê lá a palavra escrito, vê lá um palavrão, uma palavra escrita, tipo skill inglês, scroll. Nem assim, né? Meio americano que enrola a língua para trás. Scroll. Ela vê aquele escrito e ela fala squirrel, uma coisa assim. Ela fala squirrel. E aí o que acontece? A pessoa de lá vê que ela tá falando com a pronúncia errada
ri e ela trava. E ela já sabendo que também tá com essa pronúncia errada, ela vai muito tremendo na base, gente. Vai muito tremendo na base, com medo de errar, porque ela já sabe que tá errado. Porque ela acha que ela tem dificuldade nessa boca dela de falar inglês e não tem, não tem, porque fala português. Então, isso a gente sabe, é dado linguístico. Tá? Então, o medo também de errar a pronúncia da palavra é o que te afunda. Outra coisa também que vai te afundar, que a gente já colocou aqui mais retomando, são as experiências negativas que você teve ao falar inglês. Que foi o tremer na base, foi a pessoa que riu de você, foi aquela situação que você tentou enfrentar, tentou ir numa entrevista de emprego, mas por conta do inglês você não foi aprovado, você não foi chamado. Quem aí se identifica, gente? Dá coraçãozinho aqui. Quero ver vocês dando coraçãozinho, porque essa live é a live da vitória. Quero ver vocês dando coraçãozinho aqui, gostando do conteúdo. Quero ver vocês compartilhando, mandando para aquele amigo que precisa abrir essa boca e falar inglês urgente, tá bom? Então, essas experiências negativas também te afastam da fluência do inglês, porque você fica marcado, você fica com medo que isso aconteça sempre. A questão clássica que o mentorado chega para mim, na mentoria Powerful, ele chega e fala, teacher, eu não falo inglês direito. Aí eu começo a falar com ele e vejo que ele fala alguma coisa de inglês. E eu falo, qual que é o problema? O problema, pasmem agora, e vê aí se você se identifica, é que a pessoa só julga que está falando inglês bem quando ela fala com sotaque igual a de nativo. Então, se é o americano que ela almeja ser um americano, ela tem que falar perfeitamente que não é americano. Se é o sotaque inglês, British, ela acha que ela tem que falar que nem o britânico. Por quê? Porque senão as pessoas ao redor falam que o inglês é feio, que tem sotaque brasileiro. Deixa eu te falar uma coisa, você sempre vai ter sotaque brasileiro. A não ser que você seja um bebê, que nem a minha filha, de 2 anos, que ainda nem está falando português, e vai morar lá nos Estados Unidos. Aí você vai ter o sotaque de lá, né? Porque aprender uma língua é um fator social, gente. É algo que depende do meio que você vive. A gente não nasce falando língua X ou Y, tá? Então você, adulto, sempre vai ter sotaque para falar inglês, o sotaque do seu país, sotaque brasileiro nas palavras. E qual é o problema? Quem colocou nessa tua cabeça, que falar inglês com sotaque brasileiro é feio? Quero que vocês falem para mim quem é que falou. Foi teu marido? Foi teu coleguinha que tá pagando de gringo lá, que tá morando não sei quanto tempo nos Estados Unidos, que tá ilegal, mas tá lá? Foi não sei, o amigo do teu filho, que também é brasileiro, que ouviu dos pais falando isso? Gente, não existe. Quem falou que é feio? Você nunca vai falar inglês perfeitamente igual um nativo. Não vai. E tá tudo bem. Olha como Deus é lindo. Olha como Deus nos deu a habilidade da gente falar línguas diferentes. Você é adulto, você já tem a mother tongue, que é a língua materna formada na tua cabeça. Tá aqui, ó, tua língua materna. Tá vendo aqui, ó? Vamos supor que isso aqui seja a caixinha do cérebro. Essa parte aqui é teu poder de língua materna falando português, certo? Se você é uma criança, essa caixinha aqui de língua materna ainda não está 100% formada. Então, o contato que você tiver com outras línguas, elas vão entrando como se fosse num aparelho só aqui do cérebro. E aí a criança consegue falar com sotaque perfeito. Inglês americano, português brasileiro e francês, se tiver algum avô que seja francês, por exemplo. A criança consegue. Mas a gente adulto não consegue mais, porque na vida adulta, a caixinha aqui da Mother Tongue já fechou, a língua materna fechou. E Deus foi tão generoso com a gente, tão bom, que nos deu outras caixinhas aqui, para a gente colocar outras línguas e conseguir se comunicar com o mundo inteiro. Então, eu vou ter uma caixinha aqui de inglês, vou ter uma caixinha de francês, vou ter uma caixinha de espanhol. E aí, o que vocês comparam? Achando que a tua caixinha aqui do inglês vai falar que nem você fala português, a nível de sotaque. E não é verdade, não vai. Você vai falar
por mais perfeito que seja o teu sotaque, por mais empenho nas phonetics, na transcrição fonética, nos fonemas que tem da língua que você faça, vai vir o sotaque aqui. E é lindo, é lindo. É isso que você tem que pôr na sua cabeça. É lindo você falar inglês do seu jeito. Eu não estou falando de pronúncia errada, de ser screw e você falar z-crew, que aí é outra palavra, tá? Vamos focar. Não estou falando de pronúncia errada. Estou falando de sotaque, de regionalismo, de falar daquela ritmização que a gente tem na língua. É lindo, gente. Significa que você tem inteligência para falar mais de um idioma. Eu sou de Ribeirão Preto, vocês sabem, né? Moro aqui na Europa, mas sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Falo porta, torta, morta, corta, sorta. Tudo com R forte, que vocês falam aí, né? Que o pessoal ri. I'm so sorry. Tudo com R forte, de porta. Vocês acham que eu tenho vergonha no meu sotaque? Vocês acham que eu tenho vergonha no meu sotaque? Ai, quantos da capital de São Paulo não riram do sotaque? Gente, caguei, andei. Sinceramente, isso aí é inveja porque a gente se assume, é lindíssimo. Claro que não. Mas quem mora lá no norte e no nordeste fala porta, torta. Isso é o quê? Você vai mudar? Eu já liberto meu aluno no primeiro dia de mentoria Powerful. Eu já liberto ele. Sabe por quê? Porque se o meu aluno vem do norte, do nordeste e fala torta, morta, corta, teacher, ele não vai querer me imitar falando inglês, com inglês mais americanizado. Ele não vai ter que imitar o britânico que ele viu, porque aqui na Europa é tudo inglês britânico. Não vai. Eu liberto ele vai falar inglês com o sotaque dele, original. Porque até mesmo quando ele acha que erra, ele acerta. Então, se ele está falando door, open the door, please, open the door. Se ele falar door para porta, que eu, Carol, falo door, que para mim é mais fácil por causa do meu R, ele acha que ele errou, na verdade ele acertou, porque ele falou inglês britânico. Então, eu liberto o meu aluno, meu mentorado, já no primeiro dia de mentoria. Ele não fica com esse estigma, ele não fica tentando ser uma pessoa que ele não é, porque é isso que faz travar o inglês, é isso que faz você ter insegurança de falar com as pessoas, é esse medo, essa perfeição de achar que você tem que ser um britânico. Você não é um britânico e tá tudo bem. Tá tudo bem. Se ninguém te falou isso, eu vou te falar agora. Está tudo bem. É lindo falar inglês do seu jeito. É lindo. Quem dera muitos gringos falassem outra língua que nem a gente fala, que nem o brasileiro estuda. Eles não falam, gente. Eles não falam. Eles acham lindo a gente falando. Então, se você tá gostando, gente, bora! Cadê os corações? Vai curtir essa live. Vamos lá. Curtir da coração, vai mandar pro teu amigo que don't speak English, que não fala inglês, manda lá. Eu quero ver você curtindo aqui, gente. Para eu saber que vocês estão gostando, eu preciso que vocês curtam aqui. Muitos coraçõezinhos, chuva de coração, ok? E aí, qual é a consequência dessa insegurança toda, desse medo de travar na base, de não conseguir? Consequência pior da vida é você não conseguir um emprego que você quer. A gente mora em Portugal. Tem muitos brasileiros que saem do Brasil com toda uma bagagem de diploma. Estudaram a vida inteira, fizeram USP, Unesp, estudaram nas melhores universidades, eram advogados no Brasil, eram engenheiros, tinham o negócio próprio. Pessoas que a nível cultural e educacional eram grau alto. Chega em Portugal, qual que é o emprego que ele vai ter? É o mesmo? Não, porque aqui é a lei da sobrevivência. Vai trabalhar em fábrica, vai trabalhar de garçom, vai trabalhar de pedreiro, vai trabalhar em empregos pesados na faxina. Só que a pessoa não sabe disso, ela acha que porque ela tem diploma no Brasil é que ela vai ter um emprego bom, só que aqui todo mundo tem diploma, basicamente, né? E aí, o que acontece? Para ela sair desse emprego que ela não gosta, que no Brasil a gente fala de subemprego, mas que aqui é digno e está tudo bem você trabalhar de pedreiro, por exemplo, para ela sair desse emprego só com uma possibilidade, falando inglês.
Ai, mas Portugal não é um país de língua portuguesa? É, mas vê se você vive aqui sem falar inglês. Não existe. Não tem como você viver aqui sem falar inglês. Porque a cultura é gigante. Nesse momento que é verão, tem mais turista da Europa inteira do que português. Você para na rua, cada esquina eu saio de casa, a pessoa está falando inglês, gente. A pessoa não fala outra língua, inglês, francês, espanhol, mas a base de tudo é inglês. A base. Então, aqui o brasileiro, sem falar inglês, não sobrevive. Vai ficar ganhando um salário mínimo. Vai ganhar 600 euros. E um aluguel de uma casa é 1.000 e pouco. Vai, porque não tem outro jeito. Ah, mas para trabalhar de garçom. Outro dia eu fui aqui, eu moro em frente à praia, porque tudo aqui é praia, né, gente? Tudo aqui é praia. E tô lá, o restaurante tá uma esplanada linda, ali fora, lotado, cheio de gringo, aquela coisa. E aí os gringos fazendo pedido, o menino garçom brasileiro, assim, ó, com o Google Tradutor, tentando anotar o que eles queriam, os gringos vendo que não conseguiam se expressar, que o brasileiro não entendia, pegavam o celular no Google e assim, ó, falando alto para fazer um pedido de um pão, de um café, de uma comida, alguma coisa. Vocês acham que isso é vida? Quando eu fui nesse restaurante com um grupo de amigos, quando a gente foi nesse restaurante, ele veio e entregou aqui tudo tem cardápio, é tudo em inglês também, português e inglês. Ele veio e me entregou um cardápio em inglês errado, né? Ele viu que eu era brasileira, me entregou o cardápio em inglês e pediu desculpa, tirou da minha mão para levar de volta, para pegar o cardápio em português. Eu falei, não, eu falo inglês, não precisa. E ele ficou todo constrangido. Mas olha a situação dele. Olha a situação. Você acha que ele vai sobreviver muito tempo nesse emprego? Ele não vai. Você acha que ele vai pegar um cargo de gerente? Vocês acham isso? Quem acha que ele vai pegar um cargo de gerente? Levanta a mão. Vai, gente, fala comigo, bora! Escreve aí, vocês acham que ele vai pegar um cargo de gerente? Vai dando coraçãozinho, gente. Coração, coração, compartilha. Ele não vai, porque ele não tem a capacidade de se comunicar com o público maioritário do restaurante, que é estrangeiro. Não dá. Como é que ele vai resolver? Isso mesmo, Pri. Não, não vai. Como é que ele vai resolver o problema? Isso mesmo, Jaqueline. Como ele vai resolver o problema de falar inglês com as outras pessoas? Ele vai ficar com o celular para sempre? Claro que não, gente. Nem contratado ele vai ser do restaurante. Ele tá lá por baixo dos panos que a gente fala. Desculpa, I'm so sorry. Aqui, gente, o ventilador tá ligado na minha cara que tá muito quente. Não vai, infelizmente não vai. E como que se acaba com essa situação de humilhação? Porque dói, né, gente? Dói pra caramba esse tipo de situação. Enfrentando o teu medo de falar inglês. Com a técnica certa, com o passo a passo certo. Então, bora lá falar um passo a passo para a gente começar a enfrentar essa insegurança hoje. O que eu estou falando aqui para vocês, Purples, é o mesmo que eu falo para os meus mentorados da mentoria Powerful. O que é a mentoria Powerful? Sabe quando você sabe um monte de palavras soltas em inglês? Tipo house, bed, morning, very good. Você sabe um monte de palavra solta, mas você não sabe ligar nenhuma dessas palavras e falar uma frase. A mentoria faz isso. Localiza os teus erros ali, tua problemática com o inglês, onde você está errando, e te consegue fazer falar a frase em pouco tempo. E consegue te trazer a fluência e juntar tudo que está na sua cabeça. Então, eu vou passar para vocês todo o passo a passo que os mentorados recebem. Porque antes da gente fazer qualquer coisa técnica em inglês, a gente tem que mudar a nossa mentalidade. Em relação a como falar inglês, em relação a como fazer as coisas acontecerem. Ok, pessoal? Quem quer o passo a passo, fala aqui. Escreve quero. Escreve quero, gente, bora! Escreve quero e vai dando coração aqui para eu saber que vocês estão gostando. Senão vai achar que vocês não estão gostando, que o assunto tá chato. E aí, para que eu vou ficar falando sozinha? Bora lá, gente. Então vai. Primeiro, você tem que ter a consciência de onde vem essa insegurança, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês. Essa consciência, então anota aí, número 1, consciência da insegurança. Quando você tem consciência de uma coisa, você consegue trabalhar em cima dessa coisa.
Você consegue resolver o problema porque você tem clareza do que está acontecendo, tá? Então, agora você sabe que o teu problema era vergonha, era porque teu marido riu, tua esposa riu, era porque o teu colega brasileiro aí no país que você está te criticou, era porque algum professor riu de você, era porque você, quando falou do teu sonho de falar inglês para alguém, essa pessoa falou que você não conseguiria. Então, você vai listar aí o problema da insegurança, de onde é que vem esse receio todo, ok? Qual era o problema que a gente colocou? Era medo de pronunciar a palavra errado, era medo de falar inglês com teu sotaque, que você achava que era feio falando inglês porque alguém te falou. Era o que, gente? Começa a listar isso. Se você não listar, não ter clareza, não ter consciência do que está acontecendo, você não vai resolver o teu problema de falar inglês. Porque o teu problema de falar inglês, ele não vem de uma fórmula mágica. Ele vem num passo a passo de clareza e tendo um mentor em cima disso para trabalhar com você. Não existe, olha, é esse lápis que vai mudar a tua vida, compra esse lápis. É todo um processo, gente. Se a pessoa fala isso para você aqui na internet, você já toma cuidado. Porque não existe, olha, esse daqui é o melhor, esse é o único jeito. Não. Aqui a gente tem que humanizar as coisas. Cada pessoa é um ser individual. Cada um tem uma experiência diferente. Eu tenho meninas aqui que eu não posso tratá-las da mesma forma que eu vou tratar outros. Por quê? Porque ela veio com um problema totalmente diferente. Uma mentorada que mora na Nova Zelândia, ela estudou 8 anos de inglês. Gente, vocês sabem o que é 8 anos de uma escola tradicional? Que eu não posso falar aqui para não ser processado o nome. É que todo mundo conhece. 8 anos. É uma vida inteira. Como que ela descobriu que ela não falava inglês? Como? Adivinha? Quando ela casou, foi morar na Nova Zelândia, que é um país nativo, lindíssimo por sinal, e foi comprar um kombucha. Sabe o que é kombucha, gente? É tipo daquela família do kefir, que é aquela tipo, não é cogumelo, é uma fermentação própria, que é bom para o intestino, não sei o quê, é uma água, tipo kefir. Quem conhece kombucha, escreve aqui. Ela foi comprar numa feira de rua o tal do kombucha, e quando ela foi pedir, perguntar, que é uma coisa básica, ela não conseguia falar inglês. Travou, não conseguia, voltou para casa chorando. Quando ela entrou na mentoria, quando ela fez a mentoria comigo, ela só chorava. Ela me procurou chorando, porque ela não se sentia capaz. Porque ela estava cansada de tentar falar inglês e não conseguir. Ela estava cansada do processo todo, de 8 anos tentando falar inglês e não conseguir. Ela ficou em exaustão. Óbvio, o cérebro não aguenta. E aí, o que ela fazia? Ela lia compulsivamente tudo em inglês. Pegava livro, ela lia, pegava artigo, ela lia, pegava várias coisas, ela lia. Porém, o que ela conseguia ler e entender, ficava com um monte de palavras solta na cabeça dela e não conseguia falar inglês. Por quê? Porque o processo da fala, gente, não tem a ver com o teu método perfeito. Toma aqui, olha, Jaqueline, o método perfeito para você. A partir de hoje, você vai pôr esse método na cabeça e a fala vai vir naturalmente. Não, eu tenho que considerar as experiências que a minha mentorada do Powerful teve. Eu tenho que analisar o que ela estudou de inglês na vida dela. Eu tenho que analisar os erros do discurso dela em inglês, quando ela fala, para eu entender ali como que eu vou dar a solução para ela conseguir transformar os erros em acertos. Por exemplo, ela tinha muito problema de falar os tempos no passado. Em vez dela falar, eu tomo água, vou pegar aqui para ilustrar bem. Eu tomo água, I drink water, eu tomo água. Mas se ela queria falar que ela tomou água ontem, ao invés dela falar I drank, que é o passado, I drank water, ela falava no presente e no futuro. Quem se identifica? Hands up. Quem se identifica nessa troca de verbos?
Como que eu vou pegar a fórmula mágica dessa mentorada e colocar para outra que não errava o passado? Entende que você precisa de algo que é personalizado? Entende que você chegou num ponto da sua vida que não é um curso de inglês que vai te resolver? Então, já anota aí que o primeiro motivo é você entender a insegurança e o porquê que tá vindo essa tua insegurança. Vocês estão gostando, gente? Bora coração! Bora dar o coração aqui, pessoal! Bora dar o coração. Quero vocês contando as experiências de vocês com o inglês. Vai escrevendo aqui o que você passou, o que você passa com o inglês. Vai escrevendo aqui, ok? Outra coisa. Você tem... Essa daqui eu gosto. Você tem que gostar. Teacher Lê, minha irmã. Aqui, gente, você tem que conversar inglês. Ai, mas se eu não consigo, como é que eu vou conversar? Exatamente. Por que você não consegue? Porque você não praticou. Gente, se eu vou na academia e fico pegando só perna, peso na perna, o meu braço vai ficar tonificado? Minha barriga vai ficar com tanquinho? Só faço perna todo dia, perna, perna. Óbvio que não. Cada músculo com sua parte do corpo. Se eu quero que a minha barriga tenha tanquinho, não é a perna que eu tenho que pegar, é abdominal que eu tenho que fazer. Vocês concordam? Mesma coisa de inglês. Você quer falar inglês, você quer speak English, mas você não pratica a fala. Por quê? Porque você tem a insegurança. Então, vamos resolver a insegurança para você praticar a fala. Ok? Como que você vai fazer para começar a praticar? Primeiro, você é adulto. Gente, sabe que eu chamo você de Purples, né? Purples porque é roxa, a cor da transformação, e apelidou de Purples. Adoro. Gente, vamos começar a fazer o seguinte. Você é adulto, você não vai conversar com qualquer coisa. Ah, eu vou falar sobre a política no Brasil em 2028, como é que vai estar? Faz parte do seu repertório? São coisas que você trabalha na sua vida? É um assunto que você ama falar? Não, não é. Tô falando no meu caso, gente, eu odeio política. Podem me criticar, I don't care, não importa. Pode criticar. Não é, gente, não é. Então não vai ficar no teu cérebro. Lembra que eu falei para vocês, ó, lembra que a caixinha aqui da fala da língua materna em adulto já está fechada. E a caixa do inglês está aqui para ser construída. Essa caixa do inglês para ser construída não vai ser construída com método de ensino tradicional das escolas famosas, com palavrinhas de repetição, com coisas aleatórias, com a tradução que eles não deixam traduzir, ficam fazendo mímicas, com ensino só de gramática. Não, adultos aprendem diferente de criança. Então, tem técnica diferente para entrar aqui na tua cabeça, na tua caixinha. Técnica com base em programação neurolinguística, técnica com base em algo poderoso que transforma as palavrinhas soltas em conversas poderosas que mudam o mundo, que é o que a mentoria Powerful faz. Então, você precisa da técnica certa para entrar na tua mente. Senão, você não vai falar inglês em adulto. Não vai, tá? Isso aqui eu dou certeza para você. Você vai ficar rodando, que nem os israelitas no Egito ficaram rodando 40 anos. Você vai ficar rodando por mais quantos 40 anos? E não vai conseguir falar inglês. Tá bom, gente? Então, como que você faz para entrar aqui a técnica? Uma delas é associar a tua rotina da sua vida às coisas de inglês. Por quê? Porque você colocando na tua rotina coisas que você gosta, tem familiaridade, que teu cérebro já conhece, ele gruda na tua cabeça. Vou falar de jeito bem fácil, ele gruda na tua cabeça. Por quê? Teu cérebro conhece, é familiar. Então, se a tua rotina é acordar de manhã, tomar banho, ir para o trabalho, levar teu filho para a escola, tua filha que é uma menina de 8 anos, que adora roupa cor-de-rosa, que ela toma de café da manhã antes um leite com Nescau e come pão com presunto e queijo. Se a tua rotina é essa, você vai associar o inglês à sua rotina. Você vai falar frases da sua rotina. I wake up at 7 o'clock. Eu acordo às 7 horas. Ai, teacher, mas no meu curso
Tá escrito que eu acordo ao meio-dia. O personagem lá do curso, o personagem, a menininha lá do curso, do gibizinho, que é quando eu aprendi, né? A menininha do gibizinho lá, ela acorda ao meio-dia e vai de férias fazer um piquenique super americano, comendo aquele syrup, que é aquele, tipo aquela calda americana feita com aquele maple, com aquela folha maple, que não tem no Brasil, que a gente nunca viu na vida aquele negócio. E ela come isso no piquenique dela às 3 da tarde, num parque bem verde na relva, no frescor. Gente, pelo amor de Deus, isso é a tua realidade onde? Não, esquece a menininha do curso tradicional, você não vai aprender assim. Esquece essa referência do syrup, daquela calda maldita lá que você nem sabe. O que é aquilo, gente? Que ele nunca comeu aquilo na vida? Tua realidade é acordar 7 o'clock, 7 da manhã. Vai tomar seu banho, take a shower. O que você usa para tomar banho? Usa o Dove. Dove, você fala Dove, a marca fala Dove, é que Dove, não vem com pronúncia de marca não, que não dá certo, tá? Isso daí é outro momento. Você usa Dove para tomar banho? Usa o Dove, por quê? Porque eu gosto que é mais hidratante. Entende como que você vai montando? Aí eu vou acordar a minha filha, que gosta do vestido rosa, para ir para a escola, que tem 8 anos, a Paula, a Paulinha, minha filha, a Paulinha. Eu vou lá, acordo ela e faço leite com Nescau. Milk and chocolate. E vou lá, faço com Nescau. Pega a Paulinha, qual que é teu carro? É um Fusca, meu carro. Põe a Paulinha no Fusca e levo para a escola. Entende? Gente, quem tá abrindo a mente? Quem tá abrindo a mente? Hands up, hands up, hands up. Coração, chuva de coração para quem tá abrindo a mente. Quem tá entendendo o que eu tô falando, me dá o coração aqui para eu saber. Você entende que é com coisas da sua vida, aí teu cérebro vai ver assim a familiaridade, eu tô no campo que eu conheço, e vai grudar. Vai ser fácil, você não vai esquecer depois. Inglês vai ser falado que nem você fala português. É assim que os meus mentorados do Powerful fazem. É assim que eles vão linkando tudo que está solto na cabeça deles e transformam em fala dentro do nosso acompanhamento. Entende a diferença, gente? Coisas simples que você vai fazer. Então, a partir de hoje, você vai começar a associar esse inglês que você fica lá aprendendo, você vai associar com coisas da sua vida, ok? Celebrando cada pequena vitória. Mas é tão pequeno, tá bom, mas você ficou 2 anos para conseguir falar schedule, que é tipo agendamento em inglês. Você ficou 2 anos falando is schedule. Você falou is schedule até agora. Mas você, com essas dicas, entrou no programa de mentoria e conseguiu falar schedule. Por quê? Porque nós temos uma técnica que escreve em português o som da palavra em inglês e a primeira vez que o mentorado lê, ele já fala a palavra certa, acabou e segue a vida dele. Ele não fica meia hora repetindo, que nem no curso tradicional. Entende, gente? O que o curso tradicional faz? Quando eu entrei no curso tradicional, a professora ficava, na hospital, na hospital. Aquele sotaque infeliz americano que me irritava. Hospital. Tudo em inglês. E me perguntava. E eu não entendia bolhufas que ela falava. Falava, olha, em português, o que é isso? Hospital. O que é isso daí? O que é esse negócio? O que é esse bagulhete? Perguntava para ela. Mas ela não podia, para seguir o método lá tradicional, ela não podia falar que era hospital. Era só falar, gente, hospital, associação com a língua portuguesa. A associação. Porque a gente fala português, é mais fácil o adulto aprender com português, óbvio. E ela ficava explicando em inglês, fazendo mímica, gesto, não sei o que de ambulância, doente, não sei o que, correndo, quase dando pirueta assim na sala de aula, para não me falar a palavra hospital. O que aconteceu? Ela ficou meia hora fazendo isso. Era uma sala que me colocaram com um monte de adolescente, 16, 15 anos, eu estava no mestrado. Eu tinha perto dos 30, 27, 28 eu devia ter. Eu estava no mestrado, 26 acho. Estava no mestrado. Me colocaram numa sala, só tinha adolescente e eu. Que eu já estava super constrangida. Aí um adolescente que zombava de tudo, ria de tudo. Tipo, sua burra, é hospital. Aí eu entendi. Quem se identifica? Aí eu entendi, gente. Quando foi falado uma única vez na minha língua materna. Aí eu entendi.
Mas olha o constrangimento que eu passei. Olha a vergonha. Não era mais fácil falar que era hospital? Por isso que na mentoria você não trabalha. Eu não fico falando inglês o tempo todo com o aluno. Tudo você faz associação com a língua portuguesa, que é mais fácil, técnico, ó. PNL, Programação Neurolinguística, associa com a rotina. A Paulinha, que gosta do vestido rosa, que vai para a escola às 3 da tarde, que come brigadeiro e não o syrup lá, não sei o quê. É assim, gente, é assim. Então, é isso que vocês vão fazer. Então, número 1, identificar a insegurança, ter consciência de onde está vindo isso, ok? Número 2, começar a fazer associação com a rotina, que seja validado de vocês, ok? Número 3, celebrar as pequenas vitórias. Você falava schedule? Quem sabe escrever essa palavra? Vou escrever aqui. Quem sabe escrever, gente? Schedule. Acho que eu não consigo, é travado. Consigo sim. Quem sabe escrever schedule? Escreve aqui para mim. Agendamento, aqui, ó. Você falava schedule, agora você fala schedule, numa única vez que você tentou, porque você fez a mentoria, e na mentoria você lê em português o som, uma única vez já sai em inglês, e você nunca mais esquece. Associação, poder da associação, ok? E vocês vão colocar isso em prática. Ai, teacher, mas eu ouvi falar que tudo meu tem que estar em inglês. O celular tem que passar para inglês, o computador tem que ficar em inglês, tudo meu tem que estar em inglês. Gente, o que adianta você ler todo o celular em inglês? Lá, file, não sei o quê, fica tudo, a configuração em inglês, as coisas de configuração, se você não sabe a pronúncia da palavra. Você vai continuar no ciclo de entender o que está escrito quando lê na sua mente, porém você não vai conseguir falar uma pronúncia de palavra. O que adianta? Quando você tentar falar, você vai falar errado. Vai ficar inseguro, não sabe da pronúncia, está inseguro, tem medo de alguém rir e alguém vai rir de você. Você precisa falar a palavra certa, para isso é treino. É treino da maneira certa, com a coisa certa. Então não se apega quando eu falo põe na sua rotina o inglês, não é você passar seu celular para inglês ou seu computador, seu tablet. Não, é você começar a falar para você mesmo as coisas que você vai fazer. Tô sentada, vou levantar e vou tomar água, vou até a cozinha. Vou levantar e vou. I walk to the kitchen. Eu levanto e vou até a cozinha. I'm getting some water. Estou pegando um pouco de água. E assim você vai. Você vai falando para você mesmo. Ai, mas eu errei. Em vez de water, eu falei Walter. É parecido, né? O Walter é parecido. A palavrinha. Ignora o Walter. Corrige a pronúncia. Olha como é a pronúncia. Ai, teacher, mas como que eu vou corrigir a pronúncia para mim mesmo? Olha lá no Google Tradutor. Ai, não posso. Ouvi um monte de professor falando que não. Eu tenho que aprender que nem criança. Criança não traduz nada. Gente, quantos anos você tem? Você tem a idade da minha bebê, 2 anos? Você tem aí 10 anos? Claro que não, você é adulto, acorda. É outro tipo de coisa que você tem que fazer. Outro tipo de coisa, adulto aprende diferente, ok? Então começa a falar coisas do seu dia de inglês. Quando você vai dormir. I'm going to the bed, tô indo para a cama. Coisas assim, coisas da sua realidade que você consegue associar e falar. Ok, pessoal? E sobre tudo que você fizer, se você precisa de uma coisa rápida, eu não tô indo para os Estados Unidos, tenho que viajar, tenho que fazer aquela entrevista, sou um programador, um monte de programador que lê inglês, mas não consegue falar nada, aí você tem que entrar no programa de mentoria. Eu tenho poucas vagas no programa de mentoria, porque é individual, não é em grupo, é individual, que eu tô falando para vocês aqui, é individual. A mentoria Powerful é assim que acontece, você é poderoso. Você consegue juntar essas palavras soltas que você sabe, ou até frases que você sabe, que estão soltas na tua cabeça, e transformar em conversas poderosas que te fazem dominar o planeta. Por que fazem? Porque o que você precisa para dominar o mundo nesse momento? É falar inglês. Você precisa do inglês para conseguir o emprego dos seus sonhos, para ser imigrante nos Estados Unidos, seja o que for. Seja para fazer aquela viagem para Disney com a tua família, seja por um bem pessoal,
por um sonho pessoal, por uma... o sonho de fluência é assim, 90% disparado das pessoas. Todo mundo quer falar inglês. Purpose, tem alguém na vida que não quer falar inglês? Não existe. É difícil isso. Quando a pessoa fala isso, é trauma, sinceramente. Então, você consegue um acesso a esse programa individual, onde eu vou poder localizar, vou mapear as suas dificuldades, com a tua história de vida, vou entender aí o que você passou, o que você estudou, onde você está errando, onde você está acertando, para a gente fazer todos os gráficos de evolução que você vai dando aí, junção às palavras. Não fica palavrinha solta, você fala inglês. Ah, mas eu tenho tanto medo. Ó, eu já tive pessoas que desmaiavam na hora de falar inglês. Pessoas com fobia para falar inglês. Por quê? Por conta disso tudo, algum trauma que ficou, alguém que riu, uma situação que não foi bem resolvida na vida dela, ela ficou horrorizada e o sonho dela era falar inglês. Você acha que para uma pessoa que tem esse problema, a gente vai jogar num método tradicional, numa sala cheia de adolescente? Não vai vingar. É uma semente que não vira árvore porque a terra é podre, gente. A terra é podre, desculpa a sinceridade. Como é que você vai pegar e colocar uma tampa de uma panela em cima do sofá falando que é almofada? Não adere. Então você tem que estar no ambiente certo, com o programa certo. E é isso que eu faço com os mentorados, por isso que eles falam inglês em 3 meses. Quem já tem esse background, quem já tem essa vivência com o inglês, né, que já tem um conhecimento, não consegue botar para fora, já na primeira semana já bota. Para começar, já bota para fora na primeira semana. Em 3 meses ele coloca ali completamente. Mas o que? Sem acompanhamento individual você vai conseguir? Provavelmente não. Ou então você vai ficar rodando mais 40 anos que nem os israelitas aí no deserto. E não é isso que você quer, cansa, né? Ui, caiu aqui. Vocês têm alguma dúvida, gente? Querem falar alguma coisa? Agora, se você não é essa situação, você quer aprender de zero, você nunca estudou, aí você precisa de alfabetização em inglês. O que é alfabetização em inglês? São as bases todas, mas isso para adulto, não é no método tradicional, é para adultos. E aí a gente faz, então, o curso, né, da escola, no caso a minha escola, o I Love Inglês, e a gente oferece a você o curso. Mas aqui estamos falando da questão da insegurança. E não há jeito melhor de vencer a insegurança o mentor que vai te passando. Porque todo o processo, pessoal, que eu passei para falar inglês, como que eu me livrei disso dos 15 anos? Foi no curso tradicional? Não. Foi com professor particular? Muito menos, tá? Porque o professor particular, ele vai te ensinar aquilo que está no livro. Ele não vai te ensinar o caminho aí das pedras que ele não realizou. Foi sozinha. Eu, quando eu me revoltei, e você tem que se revoltar, isso é muito importante, que é o grito de revolta, é onde termina tudo. Quando eu me revoltei, eu falei, não há nada que não vai fazer eu falar inglês hoje. Não há. É que simplesmente não há. E aí eu comecei a entrar na internet, fui desenvolvendo um jeito de estudar diferente do tudo que era diferente que eu havia aprendido. Comecei a conversar com pessoas, tive pessoas, estrangeiros, que falavam comigo e iam o quê? Pegavam as palavras soltas que eu tinha e iam dando ligação nisso. Se eu falava, por exemplo, assim, ai, go shopping, quero ir ao shopping. E na minha cabeça eu só sabia go e shopping. Se eu falasse isso para ele, eu falava go shopping, 2 palavras, estão soltas. Ele vinha e falava, I'm going to the shopping mall. I'm going to the shopping mall. Ele fazia ligação para mim. E aí, na sequência, eu repetia isso e nunca mais esquecia, porque era parte da minha rotina, era coisas que eu vivia ali. Entende? Então, eu tive contato com pessoas que faziam as ligações me ensinando, corrigiam a minha pronúncia. Se eu falar, eu lembro uma vez que eu falei, name me. My name is Carol. Nossa, só faltou apanhar eles dar na minha cara. It's not name, it's name, it's Brazilian accent. Falavam assim, porque é name, né? O sonzinho de E não tem som no final das palavras em inglês, quase como regra, tá? Então não é name, entende? Então eles iam fazendo a correção, como era dentro do meu contexto, como era dentro da minha realidade, eu não esquecia mais. E é isso que você precisa.
Só que na minha época não tinha isso de mentoria. Ai, I'm so sorry. Gente, o ventilador. Na minha época não tinha isso de mentoria. Na minha época não existia um programa assim, alguém que teve paciência comigo e que me ensinou. Então, toda essa experiência que eu desenvolvi junto com os meus anos de educação, com a minha formação, tudo isso eu desenvolvi um método que é simples, é prático, que é o que a gente chama de inglês com neuroimersão, que são esses 3 passos que eu falei para vocês. Vencer a insegurança, colocar o inglês dentro da sua rotina e fazer aí associações práticas que você consegue falar rapidamente, juntar tudo e transformar em frase. Então, o método funciona. Por quê? Porque eu tive essa experiência, que durou muitos anos da minha vida, venci e comecei a fazer o método aí para que vocês vençam também. Então, não adianta você dar voltas. É isso, my purpose. Falei demais, né? Gente, vocês têm alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? Ficou claro para vocês os 3 passos? Quem ficou claro? Dá coração, gente. Compartilha aí, my purpose. E não desistam de falar inglês. Não desistam. Não desistam. Eu sei que o caminho às vezes parece dolorido, mas não é. O que é dolorido é a forma que você vê o caminho. Por isso que você precisa aí de um mentor. O link da mentoria para as aplicações está na minha bio. Então, se você quiser, lá tem um vídeo explicando, tem um link para você fazer a aplicação, para você tentar a vaga, se tiver disponibilidade, tá bom? Qualquer coisa me chama no direct. Quem gostou da live, vamos fazer mais live assim? Para falar da insegurança. Se vocês quiserem sugerir temas, também me escrevam no direct, tá bom? Um beijo no coração de vocês. See you soon. Bye, bye, gente. Tchau.